Olá, meu nome é Gilberto Amorim, eu sou oncologista clínico da Oncologia DOR do Rio de Janeiro. Eu queria trazer os destaques do congresso aqui da ESMO de Madrid no dia de hoje. Eu destacaria 4 temas: o uso ou abuso de marcadores tumorais na fase diagnóstica por médicos generalistas, repercutiu inclusive na imprensa; a questão da gordura abdominal em relação a pacientes na pós-menopausa e o risco que poderia existir em relação a diferentes tipos de câncer; os aspectos psicossociais e físicos relacionados à quimioterapia no geral, não só em câncer de mama; e, claro, em termos de destaque de novos tratamentos, novas drogas, o simpósio presidencial, uma espécie de plenária, onde foi destacado o papel do abemaciclib em pacientes com câncer de mama metastático, receptor positivo, em primeira linha de tratamento. Começando a falar então sobre obesidade, já é conhecido que a obesidade é fator de risco para vários tipos de câncer, câncer de mama inclusive. O que esse estudo está mostrando é que, na verdade, o local onde a gordura se acumula pode, de fato, trazer riscos adicionais. Independente de ter ou não um índice de massa corpórea um pouco alto, se existe um excesso de gordura abdominal, essas mulheres na pós-menopausa estão correndo um risco aumentado de câncer coloretal e câncer de pulmão em especial. O que isso tem a ver com câncer de mama? Muitas pacientes são pós-menopáusicas, muitas pacientes estão acima do peso, muitas têm gordura abdominal excessiva, e isso tem que estar no nosso radar. Em relação ao uso dos marcadores tumorais, a gente tem, claro, uma controvérsia antiga sobre o uso de marcadores tumorais em pacientes com câncer, mas um grupo no país de Gales fez uma análise interessante sobre o uso de marcadores tumorais em pacientes com diferentes diagnósticos clínicos, esse uso dos marcadores por médicos generalistas. A grande maioria das vezes, um número muito pequeno de casos, esses marcadores fizeram alguma diferença no diagnóstico. Na maioria das vezes não serviu para rigorosamente nada, gerou mais testes, e o custo só de uma única instituição no país de Gales foi de cerca de 100 mil libras por ano. Se a gente extrapolar isso em outros cenários, não deve ser muito diferente. O terceiro aspecto, esse muito importante, é o que os pacientes pensam sobre a quimioterapia, não só em câncer de mama, mas também em câncer de ovário. Entrevistas que vêm sendo feitas há décadas procuram avaliar quais são os 5 piores efeitos da quimioterapia ou do tratamento, ou quando você está com um diagnóstico de câncer, o que passa na cabeça do paciente. Quando a gente fala em quimioterapia e câncer, não é de hoje que há uma preocupação grande com relação à queda de cabelo, náusea e vômito. Nessas pesquisas mais antigas, na década de 80, por exemplo, na década de 90, eram de fato as principais preocupações. Mas ao longo dos anos, os efeitos colaterais de náusea e vômito melhoraram muito, e essas pesquisas, de fato, mais recentes, estão comprovando que isso saiu do radar da preocupação dos pacientes. Em compensação, a queda de cabelo continua sendo um tópico muito importante para a maioria. É sempre top 5 nos diferentes momentos em que isso é questionado, seja na fase de uma prévia do tratamento, seja durante ou mesmo após o tratamento. Mas nos últimos anos, alguns aspectos psicossociais passaram a ser considerados como muito importantes, como preocupação com a família, preocupação com o trabalho, a questão de sexualidade, tópicos que antes não apareciam nessas entrevistas. O que mostra pra gente, e também um outro sintoma ou uma queixa frequente, é insônia, que é uma coisa que não aparecia nas pesquisas mais antigas. Ou seja, os médicos têm que ficar um pouquinho mais atentos ao que as pacientes pensam, o que elas se preocupam, e trabalhar em parceria com a equipe da psicologia para tentar diminuir esses problemas e dar um pouco mais de atenção a esses sintomas e essas queixas mais novas. Para finalizar, o estudo mais importante do dia na área de câncer de mama, o abemaciclib, é uma medicação inibidor de CDK4/6, o terceiro de uma classe de medicamentos que de fato chegou para ficar na oncologia mamária. Esse estudo dessa vez é um estudo em primeira linha, câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, uma combinação com inibidor de aromatase, pacientes virgens de tratamento ou com uma recidiva pelo menos 1 ano sem tratamento. Os resultados são muito importantes. Na verdade, a gente tem uma taxa de resposta que passa dos 60%, com o benefício clínico ultrapassando ou chegando próximo de 80%, para o grupo que recebeu a abemaciclib junto com o inibidor de aromatase. Em compensação, o grupo tratado com placebo, inibidor de aromatase, conseguiu mais de 40% de taxa de resposta, com benefício clínico, claro, superior, mas bastante inferior quando comparado ao grupo do abemaciclib. Ou seja, a gente tem uma nova classe de medicamentos
Esse grupo, esse estudo mostrou também dados um pouquinho novos para as pessoas que já estão acompanhando os resultados dos inibidores de CDK4 e 6. A questão é, talvez pacientes com recidiva muito tardia ou com doença óssea isolada, com uma doença, digamos, mais tranquila, talvez não precise dos inibidores de CDK4/6 e possam ser tratados com os anti-hormônios de forma isolada. Obrigado.